Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, tá, gente, do que normalmente a gente traz aqui pra vocês. Hoje eu vou estar cortando o cabelo de Luquinhas. Luquinhas é cliente aqui da barbearia, tá? Ele é uma criança autista. A mãe dele veio junto com ele, eu pedi autorização a ela pra gente poder estar fazendo essa gravação e mostrando aqui pra vocês como é para cortar o cabelo de uma criança autista. Lembrando, gente, que cada criança autista tem um tipo de comportamento, tá? O Lucas hoje ele é bem tranquilo, mas antes era um pouco complicado cortar o cabelo dele. Vocês vão ver durante o vídeo que ele se mexe bastante, mas antes era bem pior. Então, eu quero que vocês acompanhem para que vocês possam ter aí uma ideia de como é cortar o cabelo de uma criança e de uma criança autista ainda por cima, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas vocês vão ver como é super de boa, super tranquilo, tá? Para você cortar o cabelo da criança. Eu vou começar utilizando aí o pente de número um para fazer ali a primeira marcação no cabelo dele, né? O corte de Lucas é um corte social, a mãe dele não gosta de que faça degradê no cabelo dele. Pode ver, ó, alguns momentos ele fica aí olhando para a câmera, depois ele se mexe um pouquinho, quando chega cliente, ele fica falando com os clientes. É bem legal, tá, gente? Super tranquilo para você cortar cabelo de criança, especialmente de criança autista. Só reforço para vocês que vocês precisam ser bem pacientes, porque a criança geralmente ela se mexe, né? Ela não para quieta no canto, ela se coça. Aqui a gente faz de tudo para que a criança fique entretida somente aí no corte, né? A gente tenta fazer também um corte bem rapidinho. Uma coisa que é interessante de vocês fazerem é vocês não ficarem pedindo a criança para a criança ficar parada ou para ela não se mexer. Se você fazer isso aí, só vai piorar a situação, óbvio. Tem algumas situações que você tem que pedir à criança, né, para ela não se mexer ou para ela virar um pouquinho a cabeça, mas pode observar que enquanto eu vou cortando o cabelinho de Lucas, para onde ele se mexe eu vou acompanhando. Por quê? Pelo fato dele ser uma criança autista, o autista ele não gosta muito de barulho e nem gosta muito que fiquem mexendo com ele. Então, se eu ficar segurando a cabeça dele, tocando muito nele, tocando assim que eu digo, na hora de fazer o corte, de ficar puxando a cabeça dele, vai acabar que eu vou complicar mais ainda na hora de fazer o corte dele. Então, é importante ter esse entendimento, né, ter essa desenvoltura para você saber fazer da forma correta. Agora eu venho com o pente número 1,5, fazendo uma nova marcação ali, um pouco em cima de onde eu fiz com a 1, tá? Esse é 1,5 baixo e eu venho fazendo um movimento em C, que é para retirar somente ali o excesso de cabelo. Pode observar, ó, ele vai se mexendo, ele vira para um lado, ele vira para o outro. Como é a primeira vez que a gente está cortando o cabelo dele e gravando, ele ainda está se sentindo um pouquinho assim, não incomodado, mas estranhando um pouquinho a câmera, né? Normalmente ele assiste fazendo desenho. Aliás, ele corta o cabelo assistindo desenho, fazendo desenho. E hoje foi o dia que Lucas mais ficou quietinho. Lucas ficou quietinho do começo até o final do corte. E foi super de boa para fazer o corte de cabelo dele. Aí você pode dizer o seguinte: ah, João, mas ele nem parece ser uma criança autista. Você tem que entender que cada criança autista age de uma maneira diferente. E Lucas é uma criança que ele faz tratamento toda semana com fonoaudiólogo, psicólogo. É uma criança que faz terapia, então o comportamento dele normalmente é diferente do de outras crianças com autismo. Nem todas têm o mesmo comportamento, nem todas agem da mesma forma. E você precisa saber lidar com cada tipo de criança diferente. Ó, eu vou utilizando os níveis da alavanca, tá? O alto, o intermediário e o baixo, para poder fazer essa graduação e criando ali a conexão com a parte de cima. Gente, ó, deixar a mão bem leve, tá? Na hora de fazer um corte infantil, pesar a mão só piora as coisas. Querer fazer com muita rapidez e acabar causando incômodo na criança é uma coisa bem chata, tá? A criança vai reclamar, ela vai ficar perguntando se não vai acabar logo. Eu já dou um pirulitinho a ele ali, ó, que é para ele ficar de boinha, concentrado no pirulito. Ó, mais uma vez ele vira a cabeça, pode ver, é o corte todo assim, tá? Mas é super de boa, é super tranquilo. Em alguns momentos eu vou conversando com ele, eu peço para ele fechar o olho, né? Ele é bem tranquilo de cortar o cabelo dele.
Já tem mais de um ano que eu corto o cabelo de Lucas, então ele já está familiarizado comigo, né? Eu sou o único barbeiro que ele aceita cortar o cabelo. Os outros meninos que trabalham comigo aqui, nenhum deles nunca cortou o cabelo de Lucas, até porque, como eu já corto o cabelo dele já faz um tempo, a mãe dele também já acostumou de cortar somente comigo. E, como eu digo aqui para vocês, né, é super tranquilo. E eu adoro cortar cabelo infantil, para mim é muito tranquilo, muito de boa. Eu sou um cara muito paciente. E eu fico pensando também, né? Muitos barbeiros não gostam de cortar cabelo infantil porque criança se mexe, criança grita, criança faz um monte de coisa. Mas aí eu fico pensando, se fosse meu filho, né? Será que eu ia gostar que algum barbeiro cortasse o cabelo dele de todo jeito ou que atendesse ele de todo jeito? Com certeza não. Então eu me dedico o máximo que eu posso para poder atender a criança. Até porque uma criança que fideliza com o barbeiro é um cliente que você vai ter praticamente para o resto da sua vida. Agora eu venho com o Pente 1 novamente, utilizando a alavanca no intermediário alto. Você deve lembrar que o primeiro corte, a primeira marcação que a gente fez foi com a 1 baixa. E agora, depois de ter utilizado a 1,5, a gente volta com a 1 de novo para tirar a marquinha que a gente fez com a 1, utilizando a intermediária e a alta, fazendo ali os movimentos em C. Gente, ó, é muito importante também você ter cuidado e prestar atenção nos movimentos que a criança faz, tá? Para que, numa eventualidade que você tiver com a gilete, você não for pego de surpresa e acabar cortando a criança. Ou então, até mesmo com a máquina, de deixar passar despercebido, a criança se mexer e você acabar machucando ela, tá? Criança autista é muito hiperativa e eles têm muito o hábito de se mexer. Eu já peguei criança para atender que eu praticamente não consegui cortar o cabelo dele de tanto que ele se mexia. Mesmo com a ajuda dos pais, né, do pai ou da mãe, vir segurar a criança, às vezes fica complicado para a gente poder conseguir fazer o corte. Então é muito importante você ter essa desenvoltura e ficar sempre atento nos movimentos que a criança faz. Pode observar que durante o momento do corte, o Lucas ele se mexe várias e várias vezes. Em momento nenhum eu fico pedindo para ele parar de se mexer, ou para ele ficar quieto, ou puxando a cabeça dele. Muito pelo contrário, eu vou acompanhando cada movimento que ele faz. Se ele vira a cabeça para um lado, eu vou para o lado que ele virou. Por quê? Quanto menos eu ficar pedindo a ele para ele virar a cabeça, para ele ficar quieto, é melhor. Eu peço assim, para ele baixar um pouquinho a cabeça, para ele virar um pouquinho para o lado na hora de passar a maquininha ou de passar a gilete, mas isso aí é bem tranquilo, ele faz super de boa. O que eu não posso é ficar incomodando ele na hora do corte, né? Ficar pedindo a ele, ficar quieto, para de barulho, essas coisas aí que se você for fazer, só vai piorar a situação ao invés de ajudar. Isso tanto com crianças autistas como com crianças não autistas, tá? A criança geralmente ela não gosta de ser incomodada. Agora eu venho com a maquininha fazendo a marcação do pezinho, tá? Pode ver, ó, nessa hora ele já dá uma mexida, então tem que ficar muito atento para você não entrar demais. Já aconteceu uma vez de eu ficar desatento na hora de passar a gilete e na hora que ele se mexeu, deu uma pequena beliscadinha, mas ele não sentiu nada. Mas mesmo assim, todo cuidado é pouco na hora de fazer esse tipo de trabalho com a maquininha, com a gilete, para você acabar não entrando muito ou até mesmo não machucando a criança. Como eu digo a vocês, ele fica bem de boa. É muito, muito, muito tranquilo quando ele vem cortar o cabelo. Normalmente a mãe dele também ajuda bastante, né? Uma coisa que vocês sempre devem pedir é para os pais ajudarem, mas não para o pai ou a mãe ficar gritando com a criança também, porque isso também não ajuda, mas para o pai ou a mãe ajudar a segurar, para o pai ou a mãe colocar um desenho, colocar alguma coisa que possa manter a criança entretida durante o corte, que isso aí ajuda bastante a você a ter um controle sobre a situação. Uma coisa que é importante também, quando chegar a criança na sua barbearia, criança autista, por exemplo, evita de estar com música muito alta, evita de estar com muito barulho e muita agitação. Inclusive, se tiver cliente na sua barbearia, no momento que chegar uma criança autista, é bom você pedir a eles para não fazer muito barulho. Por quê?
Normalmente, a criança autista ela costuma se incomodar com barulho. Então, eu procuro não falar muito, não falar alto. Eu procuro manter a musiquinha ali na barbearia com o volume um pouco mais baixo. Tudo isso para não incomodar o meu cliente, tá? É como se eu estivesse atendendo um adulto normalmente. Às vezes o adulto chega na barbearia e ele não quer conversar, ele prefere ficar em silêncio, ou ele não gosta de determinado tipo de música, ele pede para trocar, a gente troca. A mesma coisa é com a criança. A criança ela é um cliente normal e ainda por cima é um cliente mais especial ainda, porque no momento que você fideliza essa criança, você vai ter um cliente aí para o resto da sua vida. Então guardem isso para vocês estarem praticando e aplicando aí no dia a dia de vocês, tá? Principalmente quando for criança autista, porque criança autista não gosta muito de barulho. Ele também fica um pouquinho incomodado quando eu vou molhar a cabecinha dele. Pode ver que ele baixa bastante a cabeça. E aí eu coloco a mão na frente para a água do borrifador não descer para os olhos dele, que ele fica bastante incomodado com isso. Realmente, nessa parte ele não gosta muito, tá? Agora eu vou penteando o cabelo dele aí todo na direção que normalmente a mãe dele vai utilizar no dia a dia, né? Vai pentear e a gente vai definir ali o tamanho a ser cortado através da técnica do mecha-mecha. Agora a mãe dele vem aqui, ó, eu chamo a mãe dele para dar uma conferida, ver se tá certinho o tamanho que ela quer, né? Ela vê, vai me dizer o tamanho, o lado que o cabelo vai ser penteado e a gente vai executar esse corte aí da forma como ela pediu, tá? Cabelo baixinho, penteado pro lado, da direita para a esquerda. A técnica do mecha-mecha é bem fácil, tá, gente? Como eu sempre ensino aqui para vocês nos vídeos, essa técnica consiste em você tirar a medida das mechas de trás baseada no tamanho das mechas da frente. É bem facinho de vocês fazerem. Vocês começam pelo meio e logo em seguida vem acertando as laterais e dá super certo. É bem facinho e bem de boa para vocês poderem fazer no dia a dia de vocês aí na barbearia, ó. Mais uma vez Lucas se mexe. E aí o que que eu faço? Vou acompanhando o movimento que ele faz. Nessa hora tinha chegado um cliente e o outro barbeiro começou a cortar o cabelo dele e ele não tirava os olhos do barbeiro. Ele ficava paradinho, observando o corte todinho, conforme o outro menino estava fazendo. Aí ele vira de volta, aí olha para a câmera, aí vira de volta para lá de novo. É muito legal, gente, muito legal mesmo. Vocês não têm ideia. Cortar cabelo de criança, para mim, é muito bom. Eu gosto demais. Eu não sei como tem barbeiros que não gostam de cortar cabelo infantil. Aliás, eu até entendo porque realmente tem muitas crianças que são impossíveis praticamente de cortar o cabelo dela. Graças a Deus até hoje nunca chegou nenhum assim na minha barbearia. E os que chegaram, eu consegui contornar porque eu pedi a ajuda dos pais, eu tinha paciência, eu pedi aos pais para colocar desenho. Então para mim sempre foi de boa. As crianças difíceis que eu atendi também para mim foi tranquilo de cortar o cabelo delas. O que eu não posso fazer é tratar a criança de qualquer jeito, né? Segurar a criança com muita força, pegar a criança pelo cabelo, ficar pedindo a ela para ficar quieta, mostrar que eu estou impaciente também não resolve muito a situação. Então, ter paciência é a chave, tá? É o segredo para você conseguir fazer tudo certinho. Vai com calma, com tranquilidade, passa isso para a criança também, para a criança perceber que você está ali disposto a fazer o atendimento dela com maior amor e carinho, para tudo dar certo. Pense sempre que poderia ser o seu filho na mão de outra pessoa. E será que você ia querer que seu filho fosse atendido de qualquer forma por um barbeiro, por outra pessoa? Com certeza não, né? Você ia querer que seu filho fosse atendido da melhor forma possível. Então, você precisa se dedicar da melhor forma possível para atender os filhos das outras pessoas também. Pessoal, eu quero aproveitar para pedir aqui a vocês novamente, né, para vocês deixarem um like aí no vídeo, né, se inscrever no canal se você não for inscrito,
A gente tem a meta, gente, de bater 1.000 inscritos até o final do ano. Então, se você gosta do nosso conteúdo, né, dos vídeos que a gente traz aqui para vocês, e vocês acharem viável aí, vocês podem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente venha trazendo aqui para vocês, tá? O nosso intuito é sempre estar ajudando vocês que são barbeiros iniciantes, ou talvez você que já está aí na profissão, mas quer dar uma alavancada aí na barbearia de vocês, nos cortes de vocês, dar uma melhorada. O intuito do nosso canal é esse, tá se fortalecendo, tá ajudando um ao outro. Graças a Deus tenho recebido muitos feedbacks positivos de pessoas que eu tenho conseguido ajudar através do vídeo. Ó, agora eu venho com o pente e a tesoura, tirando ali um pouquinho de excesso de cabelo que ficou na cabecinha de Lucas ali do outro lado, tá? Venho fazendo um pentezinho corrido ali, com todo cuidado para ele não se mexer e me pegar desprevenido com a tesoura. Então é isso, gente. Se vocês puderem estar dando essa força aí, ajuda muita gente, tá? Como eu falei aqui, nosso intuito é sempre ajudar vocês. E tamo junto. O meu Instagram e o Instagram da barbearia tá aqui na descrição. O arroba, no caso, né? Se vocês quiserem, vocês podem estar seguindo a gente lá, para vocês acompanhar um pouquinho da minha vida pessoal. Se vocês quiserem também acompanhar um pouco do dia a dia da minha barbearia, a gente sempre tá postando algumas coisas lá nos stories. Então pode seguir a gente, o arroba tá aqui embaixo. A gente deixa disponível aí para vocês poderem estar seguindo a gente. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é um vídeo sem muitos cortes, sem muita edição, porque eu não ia ter muito tempo para ficar gravando passo a passo, porque pelo fato de Lucas ser uma criança autista, eu precisava me dedicar o máximo possível para terminar o corte dele o mais rápido possível. Então não ia ter muito tempo para ficar fazendo corte e edição. Não, a gente ia fazendo mais o passo a passo, rapidinho ali, para vocês poderem ver e pegar o esquema de como é para fazer o corte de uma criança autista. E assim, não tem muito segredo. O segredo principal é você ter paciência para saber lidar com determinados tipos de situações. Hoje Lucas é muito tranquilo, mas logo nos primeiros cortes dele era um pouco complicado. A mãe dele tinha que estar ali segurando ele, ajudando bastante. Inclusive, se você é mãe de criança ou pai de criança, quando você for levar o seu filho na barbearia, para cortar o cabelo, não fica ali no banco somente mandando o menino ficar quieto, não. Vá lá, coloca um desenho, tente acalmar a criança se for uma criança muito agitada. Ajude o barbeiro, porque sozinho o barbeiro não consegue fazer muita coisa, não. Mas se você, pai ou mãe, ajudar, já vai ser um grande adianto na nossa vida e no seu filho também, tá? Então, se você é pai ou mãe que está assistindo esse vídeo, pega essa dica aí que com certeza vai ajudar muito na hora do seu filho cortar o cabelo. Ó, para fazer essa parte da conexão aí é bem fácil, tá? A conexão na lateral, a gente pega um lado do cabelo e vem seguindo a mecha de acordo com o que foi feito aí na parte central do cabelo dele, que foi a mecha de referência. Agora é hora de fazer o pezinho do cabelo de Lucas. Eu peço a ele para fechar o olho de novo, que é para não cair cabelo no olho dele, mas ele não fecha. Aí a mãe dele vem e faz a figura de linguagem para ele, né? Ele entende e fecha. É mó engraçado para fazer nessa parte. Eu digo, ele fecha o olho, Lucas, e ele fica de olho aberto. Aí quando a mãe dele fala, ele no instante entende. Ó, para fazer o pezinho, não somente de criança, mas como de qualquer cliente, a gente sempre utiliza um creme, tá? Sempre utiliza um creme, não faz no seco, que é para não doer. A gente passa o creminho ali por toda a extensão do pezinho do cabelo dele e logo depois a gente vem com a navalha somente dando a marcação final nas partes que a gente já marcou com a maquininha. É bem de boa, gente, bem tranquilinho, tá? Uma coisa que vocês têm que ver também, autista, geralmente ele tem hipersensibilidade. A maioria das crianças autistas tem hipersensibilidade, principalmente na parte da nuca.
Então, quando vocês forem fazer essa parte de trás da nuca de uma criança autista, tenham muito cuidado, tá? Preste bastante atenção. Se é uma criança que está indo pela primeira vez na sua barbearia, peça ajuda aos pais. Peça ajuda aos pais para você não cortar a criança, não machucar. Como eu disse a vocês, hoje foi o dia que Lucas mais ficou quietinho para cortar o cabelo. A gente conseguiu fazer o corte dele tranquilo, do início ao fim. Mas em outras ocasiões, a maioria das vezes a gente tem que chamar a mãe para a mãe poder segurar, para ele não se mexer e não acabar cortando, machucando ele, tá? Aí nessa hora ele fica um pouquinho agitado, mas a gente já consegue contornar a situação e logo logo a gente vai estar finalizando aí o corte de Lucas para vocês verem como ficou top aí o corte de cabelo dele. Deixa a mão bem leve, tá, gente? Evita de forçar a mão na cabeça do cliente, só o necessário mesmo para dar aquela esticadinha na pele e vir com a gilete. Aí nessa parte, ó, muito cuidado mesmo. Eu até dou uma torcida ali na coluna, né, para poder me abaixar e ver tudo certinho, para não fazer errado. Peço a ele para ele dar uma baixadinha na cabeça, ele abaixa tranquilamente, tranquilamente mesmo, é bem de boinha fazer o corte dele. Deixa aqui nos comentários se você já cortou o cabelo de alguma criança autista e como foi essa experiência para mim saber. Ou não somente de criança autista, mas de criança assim, no modo geral. Se vocês gostam de estar fazendo corte infantil, deixa aqui para me ver. Nesse momento já acabou o pirulito dele, já ele só tá mordendo o palito. É muito tranquilo, gente. Lucas é bem de boinha para cortar o cabelo dele, tá? O intuito desse vídeo aqui é mostrar a vocês que é possível sim você fazer um corte de cabelo assim bem feito, né? E com segurança para a criança, sem correr nenhum risco de você cortar ela, de machucar. Óbvio, né, que cada um tem uma realidade diferente e que nem todas as crianças ficam quietinhas e comportadas desse jeito. Mas eu acredito que dá sim, se você tiver paciência e se empenhar aí com todo amor e dedicação para fazer o corte de uma criança, você consegue fazer com que a criança ela não chore, não fique ali agoniada, né? Eu acredito que dá sim, tá? Agora nesse momento é o momento que eu pedi aí para Henrique, o outro barbeiro que trabalha comigo, para ele tirar uma foto. Pode ver que Lucas ele dá um sorrisão, ele abre o sorriso mesmo na hora de tirar a foto e fica bem legal. O resultado do corte de cabelo dele, gente, ficou bem massa, tá? Ele gosta bastante de cortar o cabelo. Muitas vezes é ele que chama a mãe dele para vir cortar. E é esse o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e fiquem com Deus.